Sejam muito bem-vindos ao curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade Federal do Amazonas. Sou Geice Canales, professora de Ciências Agrárias e Ambientais. Sou engenheira florestal de formação, com mestrado em Ciências de Florestas Tropicais e doutorado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia. Acompanharei você nesta jornada ao longo do próximo período, na disciplina de Fundamentos de Desenho e Topografia para a Gestão Ambiental. Neste vídeo, abordo os equipamentos topográficos utilizados para os levantamentos de campo. Bora lá estudar, maninho? Na topografia, os levantamentos de campo são essenciais para a realização do trabalho técnico. Nesta unidade, conheceremos sobre esses equipamentos e sua utilidade na topografia. Entre os equipamentos topográficos, temos os de medida direta e os de medida indireta, além dos aparelhos auxiliares. Os equipamentos de medida direta são utilizados diretamente no terreno e em campo, sendo que as distâncias são obtidas sem o uso de equações matemáticas, como exemplo, fitas métricas e trenas. Também existem os equipamentos eletrônicos de medida direta, como a trena a laser digital. Este equipamento mede distância, área e volume. O equipamento ilustrado mede até 40 metros de distância. Para usar, basta ter um referencial, posicionar o equipamento, apontar para o seu referencial, clicar no botão para iniciar a medição e pronto. O resultado aparece no visor do aparelho nas suas mãos. O trabalho é feito em apenas uma fração de segundos, que levaria para usar a fita convencional, com a qual você teria que se reposicionar repetidamente. Já o estação total é um equipamento eletrônico utilizado para as medidas de ângulos e distâncias nos levantamentos topográficos. Funciona sobre um tripé utilizado com um referencial refletor. O técnico mira a luneta e a medida é obtida em função do tempo que a onda laser leva para percorrer a distância, ida e volta, entre o teodolito, que é o emissor e receptor A, e o referencial, que é o refletor B. O GPS, sigla em inglês para Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global em português, é o apelido do aparelho que recebe o sinal dos satélites. A presença de nuvens, local coberto como telhado, vegetação densa como na floresta, interferem na recepção do sinal. Desde os primeiros lançamentos, há 6 décadas, já foram colocados no espaço mais de 9.500 satélites e atualmente 2.400 ainda estão em atividade. Atualmente já existe até um alerta contra o lixo espacial, formado por equipamentos desativados e suas partes que ficam orbitando o planeta por tempo indeterminado. Mas o legal é que 55 desses satélites têm a nobre missão científica de estudar o universo, entender melhor o sistema solar e o nosso planeta. E o Brasil também está de olho no nosso grande país lá de cima, viu? Em 28 de fevereiro de 2021, foi lançado o satélite Amazônia 1, um projeto 100% nacional desenvolvido para monitorar a região costeira, reservatórios de água, desastres ambientais e disponibilizar essas imagens para a comunidade científica. Agora, se você pensa que satélites são equipamentos gigantes e pesados, ainda não conhece os CubeSats. Um tipo de satélite miniatura, que mais parece um brinquedo e pesa até 1,3 kg. A Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, começou a desenvolvê-los em 1999, com a intenção de ajudar as universidades de todo o mundo a exercerem as atividades práticas de exploração científica do espaço. Esses pequenos prodígios espaciais já são usados por grandes corporações e já existem até competições universitárias usando essa tecnologia. Outro equipamento muito utilizado nos levantamentos topográficos é o teodolito. Usado há centenas de anos, é um instrumento óptico capaz de realizar medidas de ângulos verticais e horizontais. Esse equipamento é formado por um sistema de eixos, círculos graduados, luneta divisada e níveis de bolha. O teodolito funciona sobre um tripé e fornece mensurações precisas para a realização dos cálculos matemáticos. Entre as vantagens
é mais conveniente em terrenos íngremes, possibilitando medir distâncias maiores. No manuseio do teodolito, as leituras são realizadas pela luneta, onde é possível focalizar 3 fios estadimétricos de medida: o fio superior, o fio médio e o fio inferior. Possui ainda um fio vertical, posicionado no centro da mira. Então, a primeira coisa a fazer é medir a altura do instrumento. Então, facilmente você vai achar essa marquinha nos equipamentos. Então, dessa marca até o piquete, então nós temos, nesse caso, 1,43 metros. E aí vamos proceder o quê? A nossa mira. Então, vamos pegar a luneta do equipamento, posicioná-la corretamente até avistar a mira. Então, nesse caso aqui, como vocês estão vendo aqui, a visada está para baixo da linha horizontal. Então, o que é que você enxerga lá? Essa foto aqui eu tirei utilizando a própria luneta do equipamento, uma foto real. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o fio inferior, o fio médio e o fio superior. Então, o que é que devemos fazer agora? Anotar essas medidas. Então, estão aqui as medidas, a leitura do fio superior, do fio médio, do fio inferior e a diferença entre eles, que é o H. Está aqui indicado, certo? Então, isso a gente vê no retículo da luneta. Depois, temos que pegar mais uma outra informação, que é o quê? O ângulo que essa visada fez com o horizontal. Então, lá no instrumento vai estar marcando 99 graus, 39 minutos, 55 segundos. Mas o que nos interessa é esse pequeno ângulo aqui. Então, é só diminuir de 90 nesse caso. Então, teremos 9 graus, 39 minutos, 55 segundos. E aí é só aplicar corretamente na fórmula. Então, no caso das distâncias horizontais, como é uma distância inclinada, nós temos que multiplicar seria 100 vezes H, que é aquela leitura em metros, que é a diferença do fio superior e o fio inferior, e vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Então, substituindo os valores corretamente, nós vamos obter a medida de 8,94 metros. Então, essa é a distância entre o ponto P1 e a estação E1. Em seguida, vamos determinar a diferença de nível. Então, a fórmula para ascendente é 50H seno de 2α mais Fm menos I, igual. Só substituir da mesma forma os valores, e aí vamos determinar que a diferença de nível é de 0,24 metros ou 24 centímetros. Apenas uma observação que a cota de E1 é 24 centímetros mais alta do que P1. Neste exemplo, vimos que o uso do equipamento não é uma tarefa simples. O manuseio do teodolito requer conhecimento e dedicação na matemática. Por isso, se você ficou interessado, será preciso buscar uma capacitação específica. Entre os equipamentos de medida indireta está o nível óptico. O nível óptico é um equipamento com luneta, instalado sobre um tripé e usado para medições de diferença de nível. Possui apenas giro horizontal, de 0 a 360 graus. Ele tem pouca aplicabilidade, sendo mais empregado em terrenos acidentados. Semelhante ao teodolito, a visada na mira possui 3 fios: o fio superior, o fio médio e o fio inferior. Há ainda o fio vertical, posicionado no centro da mira. Para medir o desnível, é feita leituras de ré e de vante nas réguas e anotado para cálculos posteriores. Para complementar ainda, existem os equipamentos topográficos auxiliares. Piquetes são pedaços de madeira com 20 centímetros de comprimento e seções quadradas de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Servem para a materialização do ponto topográfico. São cravados no solo nos pontos determinados pelo técnico. As estacas possuem de 30 a 50 centímetros de comprimento. São implantadas próximo aos piquetes, facilitando a localização dos pontos em campo. A bússola é um instrumento de navegação e orientação, baseado em propriedades magnéticas dos materiais. Ela é utilizada para indicação da direção e do azimute de um alinhamento, ou seja, do ângulo entre o norte magnético e o alinhamento do rumo no sentido horário. Então, estamos quase terminando a aula de hoje e, para finalizar, vamos falar da prancheta e caderneta, itens indispensáveis em campo.
A prancheta serve para apoio. A caderneta de campo é onde serão feitas as anotações, como distâncias, ângulos, réguas, croquis dos pontos. Nesta aula, aprendemos sobre os equipamentos topográficos utilizados nas medições. Acredito que você ainda não conhecia vários deles. Espero que você tenha se identificado ainda mais com os temas ligados à topografia e reforço que as possibilidades para atuação nesta área continuam sendo ampliadas. E se você tiver alguma dúvida ou pergunta, aguardo você no fórum para ajudá-lo um pouco mais. A nossa videoaula termina por aqui. Mais informações e detalhes você pode conferir no e-book do curso referente a esta unidade. Na próxima aula, eu retornarei para estudarmos sobre levantamentos plano e altimétrico. Muito obrigada a você e até a próxima unidade.